Sou Dionísio, sou CEO da Ensales, tenho 4 empresas de marketing, especialista em traqueamento de dados para resultados. Hoje nós fazemos marketing voltado para resultado. Nós geramos todo o traqueamento de dados das campanhas, tanto campanha de tráfego pago quanto de tráfego orgânico dentro do SEO. Fazemos toda a estruturação de captação de vídeos, growth marketing, vídeos voltados para resultado também. Então, toda vez que a gente pensa assim, puxa, é difícil fazer um vídeo desse? Sim. A gente tem planejamento? A gente cria uma cadência para fazer isso? Normalmente não. Então, isso que a gente resolve. Toda essa frente, e hoje a gente fala que nós trabalhamos com marketing multicanal. Então, nós trabalhamos em todas as frentes de marketing. A GGV, a gente se cruzou na Madeleste, era um cliente em comum, e nesse mesmo período que a gente estava com esse projeto em comum, o Geraldo viu, estava esperto, ele viu que a gente estava gerando bastante resultado e falou assim, esses meninos são bons, né? Brincadeiras à parte, a gente se conheceu, ele viu que a gente tinha esse conhecimento técnico bem profundo. Nesse momento eu estava buscando também uma empresa que me ajudasse a formatar o meu time comercial. Eu sempre fui muito sozinho na venda, então eu sempre trouxe muito resultado, porém de relacionamento. Então eu tinha esse resultado bem estruturado, porém eu não tinha o comercial funcionando. E isso fez com que eu conseguisse amadurecer dentro dessa etapa. A GV trouxe uma metodologia que conseguiu me trazer pontos de maturidade que eu não tenho. E eu precisei baixar um pouquinho o meu ego, como do vendedor raiz, e aprender um pouco. O vendedor ele tem aquela mania que é o vendedor nato. Não existe isso. Então, o vendedor ele precisa aprender o método, o vendedor precisa ter um CRM, o time comercial precisa ter o CRM. Você tem que ter um playbook para que o seu time possa aprender e vender. Então, não adianta você ser o melhor se você não consegue construir o melhor time. O William, meu consultor, que eu tenho um apreço enorme por ele, ele foi mostrando etapa a etapa dos 12 meses que a gente passou junto, de tudo que a gente tinha que construir, de todas as etapas, quais são os desafios que a gente tinha que enfrentar juntos. Sempre que eu vinha com um problema ou uma estrutura, ele sempre vinha com uma maturidade de tomada de decisão e fazia com que a gente tomasse os melhores caminhos, tá? Então hoje a entrega que a gente trouxe foi quase 73% de crescimento ao longo de 12 meses. A organização comercial da minha empresa era inexistente. Quando eu fiz o diagnóstico, eles só faltaram me dar uma nota -4. A única nota boa que eu tinha era de resultado final, mas método e estrutura, tudo dependia de mim. Então, eu tinha muito problema em construir esse time comercial e eu não acreditava que eu fosse ou pudesse ser um bom líder. E nisso, eu comecei a aprender a ser um líder do comercial, porque não é fácil. É muito fácil vender, é muito fácil se relacionar, mas você aprender a treinar um time que não tem um nível de conhecimento técnico tão alto quanto o seu, aprender por etapas, criar o seu playbook, criar a estrutura de implicações, faz com que você tenha mais maturidade nessa estrutura de vendas. Porém, eu não tinha absolutamente nada, nem CRM eu tinha. E hoje eu tenho um CRM que está bem estruturado. Graças a Deus, todo mundo preenche bem corretamente. Hoje a gente está captando em torno de 1.600 leads por mês nos 5 canais de aquisição que a gente trabalha. Dentro dessa estrutura, a gente tem um funil que a gente coloca metas estruturadas por semana e essas metas não são só metas de valores de venda, mas sim metas de tarefas, que a gente entendeu que vendas é uma matemática, vendas é uma ciência. Então, eu preciso trabalhar os meus indicadores para que eu consiga bater esses números e a venda é a consequência das tarefas bem realizadas dentro de uma cadência exata. Se eu pudesse definir a GGV em 2 palavras, eu falaria inteligência tática, tá? Primeiro porque quando você compra uma consultoria, você está encurtando o caminho da inteligência. Você está comprando uma inteligência de uma forma mais rápida. Você poderia ler um livro, você poderia estudar, você poderia fazer curso. Em quanto tempo você iria aprender? Demora muito mais.
Quando você tem uma liderança de uma consultoria, você consegue estruturar de forma mais curta. E o tático é porque tem várias tomadas de decisões táticas que a gente faz ao longo da consultoria que faz com que a gente consiga medir todos os KPIs de resultado. Então hoje eu só consegui alcançar esse crescimento de 73% porque nós aprendemos a identificar todos esses dados do comercial, tirando gargalos da operação e trazendo eficácia e eficiência dentro do processo. Então, eu acho que eu já indiquei para umas 60 empresas mais ou menos que inclusive fecharam. É a minha comissão, você pode mandar. Então, hoje a gente está com uma meta de crescimento nos próximos 2 anos de pelo menos 180%. Hoje fica muito mais claro o que eu preciso fazer e para onde eu preciso caminhar e quais as pessoas que eu preciso ter comigo. Então, principalmente, eu sei hoje quantas pessoas eu preciso e qual o perfil dessas pessoas que eu preciso.